Doutora, o tadalafila não funciona mais. E agora? Essa é uma queixa muito frequente, muito comum, quando a medicação de tratamento para disfunção erétil deixa de funcionar. Acompanhe comigo esse vídeo até o final e fique sabendo das principais causas e o que fazer diante dessa situação. Olá pessoal, eu sou Samira Posse, sou urologista, falo aqui de São Paulo, onde atendo o público tanto masculino como feminino, consulta presenciais e telemedicina. Para maiores informações, acessem a descrição do vídeo. E vamos lá para o conteúdo. Uma queixa muito comum no consultório é o paciente que usa a tadalafila, o inibidor da 5-fosfodiesterase, que é a primeira linha no tratamento da disfunção erétil, tadalafila, o sildenafila, o Viagra, o Ziad, o Cialis. O paciente se queixa de que não faz mais efeito. Mas qual seria a principal causa dessa perda do efeito? Não trata-se de um vício da droga no organismo. Na verdade, a principal causa é a piora das comorbidades. O tadalafila ele é um vasodilatador. Ele funciona por aumento de fluxo local perante a dilatação das artérias enchendo o pênis de sangue. A principal causa da disfunção erétil são as doenças cardiovasculares. E a principal causa do tadalafila parar de funcionar é a piora dessa doença cardiovascular, ou seja, o depósito de placas de ateroma. A arteriosclerose ela é uma doença crônica que vai piorando de acordo com as comorbidades do paciente. Os 5 principais fatores que pioram a doença cardiovascular, essa arteriosclerose, são diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo e tabagismo. Então, muitas vezes o paciente que já porta todas essas comorbidades, que já tem fator de risco para doença cardiovascular e tem arteriosclerose, ele começa fazendo uso de tadalafila, do Viagra, e não melhora a sua condição de vida basal. Ele ainda é sedentário, ele ainda fuma, ele não pratica esportes, não come bem, não controla bem diabetes e a hipertensão, e é normal, natural, que a doença progrida e a medicação deixe de fazer efeito. Essa é a principal causa. Dentre outros motivos, a gente pode citar aparecimento de novas doenças, como, por exemplo, distúrbios hormonais, queda da testosterona, o hipogonadismo, a andropausa, o surgimento de outras doenças, como, por exemplo, o hipotiroidismo, distúrbios psicológicos, ansiedade, depressão, que podem estar associados e fazerem, de fato, a medicação parar de fazer efeito. Outras causas comuns é a dose inadequada. O que a gente acha hoje para consumo na farmácia imediato são as doses de tadalafila de 5 e de 20 miligramas, mas muitas vezes essa dose não é adequada para o paciente. A gente tem que individualizar 7 miligramas, 8 miligramas, 10 miligramas, individualizar a periodicidade também desse uso, a frequência. Outra causa, o paciente não usou por um tempo adequado. Às vezes usa por 1 ou 2 semanas e o tadalafila de uso diário, por exemplo, ele precisa manter um certo nível na circulação. Então o paciente precisa insistir mesmo que não veja esses efeitos a curto prazo. Uma outra causa, a falta de estímulo sensorial. E aí entra a questão também da parceria. Como a gente sabe, a droga ela vai ajudar na vasodilatação, na questão de fluxo sanguíneo. Mas a ereção, além de ser um mecanismo hormonal, ela conta com a parte neurológica, com os estímulos cerebrais, né? Com a parte sensitiva. O estímulo cerebral que é transmitido para o pênis. Então isso também conta muito. A falta de estímulo e aí envolvendo a questão da parceria também deve ser levada em consideração. E o que fazer quando o tadalafila não funciona mais? Pessoal, primeira coisa, controle das comorbidades e mudanças de hábitos de vida. Todo vídeo meu de disfunção erétil, eu acabo repetindo a mesma coisa. Porque a vida sexual, a atividade sexual, ela está ligada diretamente aos hábitos de vida, ao combate ao sedentarismo, à perda de peso, emagrecimento, combate à obesidade, a regularidade no sono, a qualidade do sono, ela é muito importante, assim como o controle das comorbidades, diabetes, pressão alta e cessar o tabagismo. É primordial que isso aconteça na vida de um paciente que está querendo lutar contra a disfunção erétil. Não existe medicação milagrosa que tenha um desempenho maior e eficiente se esses fatores de risco não forem combatidos. Uma outra forma de ajudar nisso, que a gente pode tentar, é trocar a droga. O tadalafila,
é uma das drogas que a gente usa. Dentre as outras, a gente pode lançar a mão do sildenafila, que é o Viagra, do Levitra, do Eleva, que são outras formulações que existem no mercado aí com diferentes substâncias. A gente, de repente, pode tentar, além de mudar a substância, como eu falei, um ajuste de dose, visualizar caso a caso. É muito importante também o diagnóstico de outras comorbidades, né? Reposição hormonal, se for o caso, controlar os distúrbios de tireoide, controlar os fatores psicogênicos, ansiedade, depressão. Muitas vezes a gente precisa contar com a ajuda de um profissional, de um terapeuta sexual. Quando tudo isso foi feito e mesmo assim o paciente não responde a esse tratamento, que é o tratamento de primeira linha, a gente precisa tentar mudar o método, passar para o tratamento de segunda linha, que é o uso de injetáveis, as medicações intracavernosas. Essas medicações, elas são muito eficientes, até 90% dos pacientes respondem muito bem. Porém, no Brasil, ainda elas são estigmatizadas, porque elas são aplicadas de forma injetável direto no pênis, apesar de que nos Estados Unidos elas são amplamente consumidas e utilizadas. São drogas seguras que atuam como vasodilatadores aplicados diretamente no corpo cavernoso. São eles as prostaglandinas, o famoso alprostatil, o Caverjet, que é amplamente já conhecido no mercado, e a gente pode fazer associações com a papaverina e a fentolamina, que na verdade são bimix, variações do bimix e do trimix. Cada composição ela precisa ser definida com o paciente e seu médico, assim como a dose aplicada, às vezes 0,1, 0,2, 0,3 ml, isso varia muito. Essas drogas, elas têm uma resposta muito rápida, elas são aplicadas 10 minutos antes da relação, a maior parte delas duram aí de 40 a 50 minutos com um bom efeito, às vezes até um pouco mais, e o que a gente precisa explicar para o paciente é sobre o risco aumentado daquela ereção patológica mais prolongada, o priapismo. Aí o paciente precisa ser orientado para identificar e como agir. Muitas vezes ele precisa ter em casa uma droga reversora porque trata-se de uma urgência urológica, essa ereção maior que 4 horas, causada pelo uso desses injetáveis. Então seria uma alternativa aí quando o tratamento de primeira linha falha, optar por esse tratamento de segunda linha com as injeções. Além disso, a gente pode optar por o tratamento cirúrgico da disfunção erétil, que é o uso de próteses. Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo de próteses penianas, os tipos, que são as semi-rígidas, aquelas que são mais acessíveis, mais baratas, e tem as infláveis, que o paciente tem um pouco mais de conforto e tem um custo um pouco mais caro. Esse é o tratamento cirúrgico para a disfunção erétil, principalmente indicado para os pacientes que não se adaptam à terapia intracavernosa, às medicações injetáveis. Lembrando, pessoal, todo caso de tratamento e manejo de disfunção erétil, ele precisa ser individualizado, não existe uma conduta única para o paciente. A gente precisa decidir junto com o paciente o que ele melhor se adapta, deixando claro que ele também precisa fazer a sua parte, que não existe medicação nem tratamento milagroso. Você acha que esse conteúdo te acrescentou? Se acha que vai ser interessante para alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo, aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro do nosso conteúdo semanal. Até mais!